Deputado João Oliveira. Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Sra. Ministra. No início deste debate importa talvez tenha algum interesse fazer uma chamada de atenção prévia, Sra. Ministra. É que, de facto, a Sra. Ministra parece comportar-se de uma forma, no exercício das suas funções, de uma forma que merece algum reparo. Que a Sra. Ministra não pode aparecer como solista para recolher os aplausos e as flores, mas depois, no momento de crítica, esconder-se na última fila da orquestra. Exatamente. Sra. Ministra, esta proposta de lei que aqui hoje o Ministério nos apresenta, e queria começar por esse registro, porque este é o registro do aplauso e das flores, o PCP está de acordo com ela. Está de acordo com esta proposta de lei, mas ainda assim queremos deixar uma crítica também neste âmbito. Porque naquilo que diz respeito a esta matéria do livro, e apesar da candura com que a proposta de lei reconhece que no quadro, e cito a proposta de lei, que no quadro da circulação comercial dos livros ocorre frequentemente a prática de destruir os livros que são retirados do mercado por, na ótica das editoras, terem esgotado o seu interesse comercial, de facto impõe-se que sejam tomadas medidas para obviar a destruição dos livros. Mas eu alertava por uma outra coisa, Sra. Ministra, é que a destruição dos livros é sinónimo de uma outra realidade mais preocupante, que é a da completa subordinação à ditadura do mercado perante a inexistência de uma política séria do livro e de promoção do livro e da leitura. Porque se tivéssemos uma política de promoção do livro e da leitura séria, que não deixasse completamente subordinada à ditadura do mercado e à lógica comercial os livros e a criação literária no nosso país, nós não nos confrontávamos com a destruição dos livros em Portugal. E é esse repto também que lhe deixo, Sra. Ministra, é que atrás desta medida pontual relacionada com o IVA possa vir da parte do Governo a definição de uma verdadeira, de uma rigorosa e de uma séria política de promoção do livro, da leitura e da criação literária em Portugal. Mas também não posso perder a oportunidade, Sra. Ministra, de chamar a atenção para a necessidade de esclarecimentos por parte do Ministério relativamente àquilo que é neste momento a principal preocupação em matéria de política cultural. Porque, Sra. Ministra, a senhora não responde às críticas que vão sendo feitas pelas estruturas e pelos criadores artísticos e culturais do nosso país, particularmente no momento em que é da sua parte e é da sua autoria a medida que está a causar justificada preocupação neste setor e que tem que ver com a redução, com as restrições orçamentais e com o corte de 10% nos apoios, em todos os apoios garantidos pelo Ministério da Cultura. E queria informá-la, Sra. Ministra, porque provavelmente não saberá, e é natural que não saiba, que o PCP acabou de apresentar um voto de protesto em relação a estas restrições orçamentais, em relação a estes cortes, que será amanhã votado nesta Assembleia da República, não só protestando pelos cortes e pelas restrições impostas, mas obviamente também manifestando a preocupação em relação às consequências que estas medidas terão no setor da cultura e da criação artística e cultural, e também manifestando a solidariedade com todos os profissionais e estruturas do setor que serão prejudicadas por estas opções governamentais. E sabe porquê, Sra. Ministra? Porque nós entendemos que estas restrições e estes cortes são injustos e são cortes cegos que em nada resolverão os problemas da consolidação orçamental, mas que determinarão decisivamente dificuldades a todos aqueles que contavam que o Governo cumprisse os compromissos que assumiu. E, Sra. Ministra, estes cortes e estas restrições que o Governo está a impor poderão levar ao cancelamento de projetos, como já, em alguns casos, já foi assumido, prejudicarão seriamente o funcionamento das estruturas do setor da cultura e poderão até determinar alguns despedimentos e poderão até determinar o agravamento de muitas das dificuldades que já hoje os profissionais deste setor sentem e que serão agravadas com estes cortes. E aquilo que se impunha era exatamente o contrário. Era que também neste momento de crise o Governo fizesse pagar pela crise aqueles que a criaram e pudesse dar um sinal precisamente de valorização daqueles que mesmo em tempo de crise procuram contribuir para que o destino do país possa ser outro. E eram esses esclarecimentos, eram essas opções que se impunham ao Ministério da Cultura. Infelizmente do Ministério da Cultura tem havido pouca disponibilidade, quer para esclarecer, quer para assumir outras opções. Mas pode contar, Sra. Ministra, que da parte do PCP terá não só a exigência desses esclarecimentos, como a afirmação de opções alternativas com as quais o Governo terá que ser confrontado.